Muito bom dia, irmãos e irmãs. Cumprimento vocês com a paz do Senhor, desejando que essa semana tenha sido uma semana de bênçãos, uma semana de aprendizado. Nós estamos dando continuidade ao nosso tema Pessoas como Nós. E na semana passada nós vimos a história de Joquebede, mãe de Moisés. Nesta semana nós vamos ver a história de Jó, homem justo num universo diabólico. Como tem a ver com os nossos tempos? Será possível viver a justiça num universo tão diabólico como estamos vivendo nos dias atuais? Então, o alvo da nossa lição hoje será desenvolver a piedade na prosperidade, na adversidade e em situação de extrema necessidade. E nós queremos crer que após esta lição, você será capaz de ver Jó como um personagem histórico real narrado nas páginas das Sagradas Escrituras. Desenvolver a piedade em todas as circunstâncias, tanto nas positivas como nas negativas, e imitar os bons exemplos de Jó e aplicá-los na vida cotidiana. Eu oro para que todos nós alcancemos esses objetivos e possamos, depois desse estudo, estar mais aprofundado em nossa fé e no nosso conhecimento bíblico. Para isso, eu te convido a orar, pedindo a bênção de Deus para o nosso estudo. Vamos orar? Pai, muito obrigado por esta manhã em que mais uma vez temos o privilégio e a oportunidade de estudarmos Tua Palavra. Que o Senhor nos dê discernimento, sabedoria, clareza naquilo que vamos falar, para que todos nós sejamos abençoados com o estudo da vida de Jó. Muito obrigado por todos que estão conosco, por aqueles, ó Pai, que ainda virão a conhecer este vídeo, meu Deus, e aprender um pouco mais da Tua Palavra. Que Teu Espírito Santo esteja sempre atuando na vida daqueles que estão Te buscando conhecimento e sabedoria para a sua vida cotidiana. Muito obrigado, desde já nós Te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Como eu disse, o nosso tema geral é pessoas como nós. E nós estamos contemplando personagens do Antigo Testamento. E o nosso tema de hoje é Jó, um homem justo no universo diabólico. E o nosso texto básico de hoje está no livro de Jó, no primeiro capítulo, e nós vamos ler os versículos de 1 a 22. O texto é um pouco longo, mas vale a pena ser lido, especialmente para que você que não conhece a história de Jó possa tomar conhecimento aqui nesse primeiro capítulo. E nós vamos tirar o nosso versículo-chave do mesmo texto, que será o versículo 22. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Então eu te convido para ler, eu vou projetar aqui para nós lermos juntos o texto de Jó, capítulo 1, de 1 a 22. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto, temia Deus e se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Também tinha muitíssima gente a seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Os filhos dele iam às casas uns dos outros e faziam banquetes,
cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Quando se encerrava um ciclo de banquetes, Jó chamava os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles. Pois Jó pensava assim: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. Jó fazia isso continuamente. Satanás põe em dúvida a sinceridade de Jó. Um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor perguntou a Satanás: de onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. E o Senhor disse a Satanás: você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Então Satanás respondeu ao Senhor: será que é sem motivo que Jó teme a Deus? Não é verdade que tu mesmo puseste uma cerca ao redor dele, da sua casa e de tudo que ele tem? Abençoaste a obra de suas mãos e os seus bens se multiplicaram na terra. Mas estende a tua mão e toque em tudo que ele tem para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Então o Senhor Deus disse a Satanás: você pode fazer o que quiser com tudo que ele tem, só não estenda a mão contra ele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Um dia, quando os filhos e as filhas de Jó comiam e bebiam vinho na casa do irmão mais velho, veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois estavam lavrando e as jumentas estavam passando junto a eles. De repente os sabeus atacaram e levaram tudo. Mataram os servos a fio de espada. E só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto este ainda falava, veio outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos, destruindo todos eles. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto este ainda falava, veio outro mensageiro e disse: os caldeus se dividiram em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora. Mataram os servos a fio de espada. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Também este ainda falava, quando veio outro e disse: os seus filhos e as suas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. De repente, eis que se levantou um vento muito forte do lado do deserto e bateu contra os 4 cantos da casa. Ela caiu sobre os jovens e eles morreram. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, prostrou-se em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Que Deus nos abençoe. Amém. Para alguns historiadores, irmãos, o nome Jó é apenas a figura de um personagem que vai servir de nome para um livro. Mas essa opinião não tem consistência, porque Jó é mencionado em outros livros da Bíblia como o nome de uma pessoa, junto com outros personagens famosos da Bíblia, como citado lá em Ezequiel 14 e em Tiago 5. Os árabes conservaram tradições a respeito de Jó como personagem pertencente aos patriarcas, e é lembrado como um homem rico que, por sua fidelidade a Deus, foi provado na sua vida e na sua prosperidade. A terra de Jó era Uz, que ficava ao sul de Edom e a oeste do deserto da Arábia, da região deserta que se estende para o leste, chegando até a Babilônia. Era uma região de criadores e agricultores, como eram os edomitas e amonitas nos tempos bíblicos. Essa história realmente atrai muita curiosidade. E nós vamos ver que as pessoas têm curiosidade principalmente sobre a vida deste homem, né? Em que época que ele viveu, essa cidade que ele morava. E hoje nós vamos clarear um pouquinho a respeito disso. Jó, como eu disse, foi um homem muito rico que viveu na terra de Uz. A localização dessa cidade nós vimos que fica mais para leste
de Judá, mas a mais aceita entre os estudiosos, né, é que ela era fronteiriça com o deserto e que era uma terra propícia para a criação de gado e agricultura, conforme está narrando o primeiro capítulo do livro. A Bíblia nos diz que Jó era íntegro, reto e temente a Deus. A prova da fidelidade de Jó pode ser vista na afirmação de que ele se desviava do mal. Está lá no primeiro versículo, no primeiro capítulo. O próprio Deus testemunhou que Jó era o homem mais piedoso e correto que viveu na terra em sua geração. Então, tudo o que nós podemos conhecer a respeito desse extraordinário homem bíblico está narrado, especialmente aí no primeiro capítulo, né? As indicações que vão aparecer nesse primeiro capítulo, que nós já lemos, são praticamente tudo que nós podemos saber a respeito dele. Então, ele era um homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Era rico? Sim, riquíssimo. Ele possuía um numeroso gado, né? Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Esse patrimônio de Jó era muito significativo para a época, né? E pelas juntas de bois, né, que são aqui mencionadas como 500, nós podemos inferir que ele tinha imensas áreas a ser lavradas com abundantes colheitas de cereais, porque eram juntas de bois geralmente usados na colheita. Ele era também um homem que tinha uma família numerosa. Ele teve inicialmente 7 filhos e 3 filhas, mas no total, quando o fim da história, ele vai ser pai de 20 filhos, pois os primeiros 10 filhos morreram durante o período de intenso sofrimento a qual ele foi submetido, mas depois Deus lhe concedeu que fosse pai de outros 10 filhos. Ele não tinha um harém como os outros da sua época. A sua religião era tal que não lhe permitia a poligamia. Então, pela história de Jó, ele era casado, não revela o nome da esposa. Segundo o texto bíblico, a família era bastante unida, pois seus filhos visitavam uns aos outros em suas casas e faziam banquetes onde se confraternizavam. Jó era um pai que se preocupava com o bem-estar dos seus filhos e continuamente buscava e orava a Deus de madrugada, consagrando seus filhos ao Senhor e oferecendo sacrifícios em nome deles. E ele era um sacerdote familiar, né? Aqui diz no versículo 5 que, decorrido o turno de dias dos banquetes dos filhos, chamava Jó seus filhos e os santificava. Era um homem extremamente preocupado com a vida espiritual da sua família. Então, a Bíblia não nos informa muito sobre o modo de viver dos povos primitivos, porém, nos diz o bastante para sabermos que o sacerdócio tribal era uma das facetas religiosas daquele dia. Olha que detalhe muito interessante para nós. E em que época ocorreu a história de Jó? Essa pergunta é muito difícil de responder, pois não há como determinar com certeza quem foi o autor do livro que traz o seu nome, nem mesmo a data em que ele foi escrito. Existe uma referência a Jó no livro do profeta Ezequiel, onde ele o menciona ao lado de Daniel e Noé. E existe alguma possibilidade do Daniel mencionado por Ezequiel não ser o profeta Daniel, mas sim um heróico rei mencionado num texto ugarítico que viveu numa época muito remota? Se for este o caso, então Jó viveu em uma data tão recuada quanto os outros 2 personagens. A melhor probabilidade é de que Jó tenha vivido na era patriarcal, pelo menos é isso que alguns detalhes biográficos sobre ele parecem sugerir, como, por exemplo, o fato dele ter vivido cercado cerca de 2 séculos, como mencionado em Jó 42:16, e o papel que ele desempenhava, semelhante ao de Abraão, como sacerdote da família. Por essa similaridade, os estudiosos inferem que é provável que ele tenha vivido mais ou menos na época dos patriarcas. Bom, depois de conhecermos de modo geral
né, quem era Jó, nós podemos refletir um pouquinho sobre os conflitos de Jó. Com todos os seus poderes, o diabo entra em luta com Jó para o destruir, conflitando profundamente a sua vida. E essa luta desdobra-se em 5 quadros. Conforme a leitura que fizemos, você vai se lembrar. Houve 2 assaltos, 2 catástrofes e uma doença. O quadro 1, que aparece aí nessa tragédia vinda sobre a vida de Jó, o quadro 1, vieram os sabeus, árabes, e levaram os bois e mataram os criados. Um só escapou para dar a triste notícia. Isso está no versículo 15. O segundo quadro, fogo caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos. Só um escapou para dar a triste notícia. O terceiro quadro é 3 bandos de caldeus deram em cima dos camelos, levaram-nos e mataram a espada os criados, só escapando um para contar a história. O quarto quadro do conflito são os filhos de Jó, banqueteando-se como era costume deles, quando um vento impetuoso deu sobre os 4 cantos da casa e a derrubou, matando a todos que estavam na casa, menos um servo que escapou para dar a notícia. E o último quadro, mais doloroso dos quadros, é a doença de Jó, quando Satanás percebeu que, apesar de ter tirado todos os bens de Jó, inclusive todos os seus filhos no mesmo dia, ele continuava fiel ao Senhor, então ele pediu ao Senhor permissão para tocar nele, no seu corpo. Então, no versículo 7 do capítulo 2, diz assim: então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos desde a planta do pé até o alto da cabeça. Aqui nós podemos parar um pouquinho para refletir como que nós reagiríamos, né, se nós fôssemos afligidos tão intensamente em tantas áreas como Jó foi afligido. Será que a nossa fé seria abalada? Nós temos uma fragilidade imensa, né, queridos, para suportar provações. Por isso que a história de Jó vem como um exemplo para nós, porque tudo que ele passou é inimaginável, passar por tudo isso num período tão curto e perder todos os seus filhos ao mesmo tempo. E depois ainda adoecer. Adoeceu de tal forma que ele ficava do lado de fora da casa, se raspando com um caco de telha. É uma situação que a gente não consegue, por mais que esforcemos, nós não conseguimos imaginar o sofrimento, o tamanho do sofrimento que abateu sobre Jó. Será que a nossa fé permaneceria? Nós vamos ver a continuidade da história, a perseverança deste servo Jó. Jó perdeu tudo, mas conservou sua fé em Deus. Então, no versículo 21, 22 diz: então Jó se levantou, ao ouvir todas aquelas notícias, né? Rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Que declaração poderosa. Jó é destruída a sua riqueza, a sua família, a sua saúde, mas permanece ao lado de Deus. Ele teve muitas lutas, muitos sofrimentos com a visita dos seus amigos, argumentou com o próprio Deus sobre a razão do seu sofrimento, mas nunca duvidou de que o Senhor estava no comando de tudo. Ele disse, lá no capítulo 42, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Finalmente Deus intervém. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho, mas antes eu gostaria de dizer para vocês, né, a respeito um pouquinho da doença acometida, né, sobre Jó. Mais uma vez os filhos de Deus, né, se apresentaram perante Deus e no meio deles estava Satanás. Alguns estudiosos, né, dizem que esses filhos de Deus, essa expressão se refere aos anjos, né, e Satanás vai no meio deles para quê? Para acusar, porque ele é o acusador, ele é o nosso adversário. E então ele vai acusar Jó de permanecer fiel,
porque ainda não tinha sido destituído da sua saúde. Então Deus permite que Jó seja provado desta forma. Satanás só não poderia matá-lo. Assim, Jó foi acometido de uma terrível enfermidade. Não é possível sabermos exatamente o tipo de doença que ele teve. Alguns acham que é elefantíase, eritema e varíola. A grande dificuldade em determinar o tipo de doença se dá pelo fato de que a descrição dos sintomas é apresentado num texto poético, não é apresentado num texto de medicina ou mais próximo da realidade. Seja como for, o que sabemos é que ele foi ferido com feridas malignas desde a planta do pé ao alto da cabeça. Apesar dessa descrição não poder representar apenas um estágio da doença, poder representar apenas o primeiro estágio, um estágio da doença, a Bíblia nos diz, como eu mencionei, que ele usava cacos para poder se coçar, para poder raspar aquelas feridas. E para completar, ao ver o marido imerso em tanto sofrimento, a mulher de Jó o aconselhou a apressar o fim inevitável e a amaldiçoar a Deus. Aqui, esse comportamento da mulher de Ló, em vez de dar-lhe a força necessária, ela diz, olha, amaldiçoa esse teu Deus e morre. E a resposta de Jó para sua mulher foi de que ela estava falando como qualquer doida. Ela estava variando, ela não estava em seu perfeito juízo. O termo hebraico, traduzido como doida, possui um sentido de infidelidade e apostasia, ou seja, Jó lhe disse que ela estava falando com uma pessoa infiel diante de um Deus que, assim como derramou sobre eles o bem, também poderia derramar aquele mal temporal sem com isto ser injusto. Depois, um outro detalhe que nos chama muita atenção também é a visita dos amigos de Jó. Segundo o texto bíblico, ele foi visitado por 3 amigos, Elifaz, Bildade e Zofar. Esses 3 amigos também eram sábios e ricos e pertenciam a uma posição social semelhante à de Jó. Os 3 homens ficaram sabendo da grande tragédia e foram ter com Jó para consolá-lo. A situação, irmãos, de Jó era tão complicada, tão difícil, que no primeiro momento seus amigos não o reconheceram de longe. Então eles se compadeceram dele, choraram, rasgaram cada um seu manto e lançaram pó sobre a cabeça. Essa era a forma de demonstrar indignação com a situação. Eles ficaram com Jó durante 7 dias e 7 noites, sem dizer uma única palavra. Tamanho era o sofrimento. Depois que o silêncio foi rompido por Jó, ali eles vão iniciar no capítulo 3 uma longa e formal discussão sobre a sequência, sobre o que estava acontecendo com a vida de Jó. Com base nessa discussão, os amigos de Jó começaram a estabelecer uma sequência de discursos com raciocínio de causa e efeito, onde basicamente eles acusaram Jó de ser o culpado por todo aquele sofrimento. Nas palavras de hoje seria se alguma coisa você fez para que isso te acontecesse, O acusaram de ser adúltero, de ser ladrão, alguém sem hospitalidade e até de louco. Por fim, eles o exortaram a se arrepender. E nos discursos dos amigos de Jó, nós podemos perceber toda a insensatez da sabedoria humana. Tanto é que, no final, eles foram repreendidos por Deus, pelas palavras que eles disseram. E após as acusações dos amigos de Jó, de sua tentativa de justificar-se, chega um jovem chamado Eliú. Eliú é um nome comum aos hebreus. Chamou a atenção para o papel disciplinador do sofrimento, de modo que o homem não é capaz de compreender tudo que Deus faz. Isso lá, Jó 32 a 37, vai ser o discurso de Eliú. E depois de uma grande discussão de Jó com seus amigos, o Senhor, do meio de um redemoinho, fala com Jó. Deus não respondeu às indagações feitas por Jó enquanto debatia com os amigos. Ao contrário, Deus lhe fez 70 perguntas retóricas, onde toda a sua sabedoria e soberania fizeram com que Jó percebesse a sua ignorância. Eu estava ouvindo essa semana um bispo que mencionou essa situação de Jó e disse assim,
Jó passou por um Enem com 70 perguntas e foi reprovado em todas, porque ele não soube responder. Jó então entendeu que lhe bastava apenas confiar em Deus, pois ele tudo pode e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Deus é o Senhor de tudo, ele governa o universo e não necessita que ninguém lhe aconselhe de nada. Tudo o que ele faz é mediante a sua soberana vontade. Deus também repreendeu os amigos de Jó, dizendo que eles agiram com loucura e o que tinham falado durante a discussão com Jó não havia sido reto. O Senhor então ordenou que eles fossem ter com Jó e oferecessem holocausto e que pela oração de Jó eles não seriam castigados pela loucura que demonstraram. Olha como esses homens erraram com a intenção de ajudar, né? E Deus diz que a Bíblia, né, nos conta que Jó orava por seus amigos e enquanto isso Deus mudou a sua sorte e lhe deu o dobro de tudo que havia antes possuído. Assim Jó veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. E também teve outros 10 filhos, sendo de novo 7 homens e 3 mulheres. As filhas de Jó se chamavam Gemima, Késia e Queren-Apuc, e foram as mais formosas mulheres em todo o Oriente. E depois de tudo o que ocorreu, Jó viveu 140 anos e viu até a sua 4ª geração. Muito abençoado por Deus, Jó morreu com a idade muito avançada. Tiago, em sua epístola, se referiu a Jó como um exemplo de paciência em suportar as aflições que lhe atingiram. Então, o terceiro tópico que chama a nossa atenção na história de Jó é a sua perseverança e, especialmente, a sua restauração espiritual. Né? Ele, como líder espiritual, a sua elevação foi bem maior do que a sua elevação material. Nós vamos ver também que, além de Deus ter restaurado a sua fé, a sua saúde, né? Restaurou-lhe também os bens materiais. O momento de transição da vida de Jó vai ocorrer quando ele ora por seus amigos. E ali, durante aquela oração, Deus vai restaurando toda a sua vida e mudando a sua sorte. Será que nós confiamos plenamente que é o Senhor quem governa a nossa vida, nos bons e nos maus momentos? Interessante, né? Muitas vezes, quando nós somos abençoados, nós dizemos, nossa, senti a presença de Deus comigo. E às vezes, diante de um momento difícil, diante de um momento de provação realmente, Deus me abandonou, Deus não olha mais para mim, Deus pesou a sua mão sobre mim. Será? Em tempos de sofrimento, será que nós costumamos também orar por outros que sofrem? Ou só pensamos na nossa própria tragédia, no nosso próprio sofrimento? Vamos ver então o que nós estamos aprendendo até aqui com a história de Jó. Nós podemos dizer que, imitando o seu exemplo, nós estamos capacitados para enfrentar mais as nossas batalhas espirituais. Satanás é mais real do que imaginamos. E lá em 1 Pedro 5,8 diz o seguinte: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Isso é real, isso é dito na palavra de Deus, mas nós devemos tomar cuidado, né, para que nós não coloquemos tudo nas costas do inimigo. Deus não causa o mal, mas Ele é capaz de transformar qualquer situação, até as mais difíceis, em algo que trabalha para o nosso bem, algo para nos aprimorar, algo para nos tornar mais fortes na nossa fé, algo para nos tornar mais fiéis ainda. O Senhor não tem prazer no sofrimento do justo. O Senhor quer ter servos que sejam modelo para outras pessoas, servos que confiem nele e que possam ensinar uma nova história para aqueles que fraquejam diante de qualquer situação. Olha, sim, o inimigo é real
e ele muitas vezes tenta nos desviar, semear dúvidas e desesperanças. Mas Deus usa esses momentos para nos aproximar dele, nos ensinar a perseverar na fé e nos preparar para o propósito que ele tem para nós. Cada desafio é uma oportunidade de nos aproximarmos mais de Deus, de confiar em sua fidelidade e de crescer espiritualmente. Esse texto que eu estou mencionando aqui agora é da Karina Bach e ela faz uma pergunta para a nossa reflexão. Ao passarmos por lutas, devemos olhar além das dificuldades e perguntar a nós mesmos: o que Deus quer me ensinar nesse momento? Ao fazer isso, nós podemos transformar os desafios em momentos de aprendizado e de maior intimidade com o Senhor. Então, agora nas nossas considerações finais, nós vamos ver que Jó nos ensina basicamente 3 lições. Manter a vida pura na prosperidade, nos momentos positivos, nos momentos considerados momentos bons. Manter a fé na adversidade, nos momentos difíceis, nos momentos considerados por nós como negativos. E manter a piedade em situações de extremo sofrimento. Até no maior sofrimento, Jó louvou a Deus, adorou a Deus. Então, existe uma receita para alguém se manter justo num universo diabólico, cheio de crimes, violências, injustiças? A receita é estar confiado num Deus que tudo pode e, inclusive, dar um novo rumo à vida de quem confia nele. Dar um novo formato, uma nova realidade, uma nova confiança, momentos doces que virão ainda para nós, momentos de mais fortalecimento e de mais fé. Que Deus esteja no comando das nossas vidas, irmãos. Eu sei que na hora que vem o sofrimento, que vem as adversidades, nós baqueamos, e é muito natural, nós somos humanos, mas nós precisamos nos exercitar dia após dia, para recebermos também o dia mau, que vem na vida de qualquer pessoa. Que Deus possa nos encontrar fortalecidos e firmados no Senhor. Que Deus te dê uma excelente semana e nós possamos nos encontrar no próximo domingo com um novo personagem bíblico de pessoas como nós. Deus te abençoe. Amém.